tudo isso é absurdo, inquietante e muito preocupante. É uma escalada autoritária visível do imperador do Brasil no momento, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, cuja missão deveria ser a de guardião da Constituição e cada vez mais parece a de legisladora, de inquisidora, de aquele que pune, inclusive, não os corruptos, né, da Lava Jato, esses estão se sentindo mais seguros hoje, mas pune justamente aqueles que ousam criticar ou ir contra o Supremo e por aí vai. Cada vez fica mais claro que você pode sair do PT, mas é difícil o PT sair de você. A gente não pode analisar isso olhando só a árvore, a gente tem que se afastar um pouquinho e tentar enxergar a floresta. E a floresta é isso, né? O Dias Toffoli é alguém que veio como advogado do PT, o chefe dele era ninguém menos do que Zé Dirceu, né? Alguém que falhou 2 vezes em tentativas de se tornar juiz e é apontado depois para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Numa baita cochilada de um Congresso que tinha o mensalão vigente, ele se torna, então, na sabatina, esse ministro, e agora, hoje, aí, por a questão da rotatividade, é o presidente do Supremo. Ele é um ministro que não se sentiu impedido de julgar o caso do mensalão, que envolvia um monte de figuras do PT, que era o arquiteto do esquema de compra de poder, de votos no Congresso, né, para governar de forma totalmente isolada e independente do parlamento. O Dias Toffoli é o mesmo que abriu esse inquérito totalmente arbitrário e inconstitucional com base numa brechazinha muito, muito apertadinha do regimento interno do STF, que não tem nada a ver com a lei, com a Constituição e tudo mais, e que claramente fere ao escopo daquela brecha, que seria para investigações apenas na esfera, inclusive física, do próprio Supremo, e é um inquérito sem foco definido. Ele escolheu o relator, em vez de ter sorteio, e por aí vai, já falamos muito disso. Então, quando você vai analisando as várias peças desse quebra-cabeça, a imagem que se mostra cada vez mais clara, né, é a imagem de um Big Brother à la Estado policialesco. Eu lembro de uma entrevista que o próprio Dias Toffoli deu, não tem tanto tempo assim, falando inclusive da questão da lei de abuso à autoridade e tudo, falando que nós temos que proteger as liberdades se não quisermos viver num Estado policialesco. É curioso que o Estado policialesco não existe apenas quando o executivo concentra tanto poder, e também quando o judiciário tem esse poder todo. Aliás, como já alertava Rui Barbosa, é a pior tirania de todas, né? A tirania da toga, porque não tem a quem mais recorrer. Então, tudo isso que nós estamos vendo é muito preocupante. Isso tem como caldo, como pano de fundo, esse pedido feito pelo próprio senador Flávio Bolsonaro e que gera o absurdo maior ainda da coisa toda, porque se tem um grupo que, pelo menos nos últimos anos, se mostrou muito mais intransigente com essas questões éticas, envolvendo inclusive o Supremo, e não só o Supremo, como o Congresso e outras esferas, era exatamente o grupo do bolsonarismo, liderado pelos filhos do presidente, e eis que um dos filhos do presidente é o artífice é o pretexto, no mínimo, dessa arbitrariedade toda do imperador Dias Toffoli. Então, é uma situação de sinuca de bico, de impasse, né? Porque esse grupo está pedindo a cabeça e o impeachment de Gilmar Mendes, está com um hashtag que atingiu o topo nas tendências e tem manifestação marcada e tudo, mas o Dias Toffoli está relativamente blindado, protegido. Este que tem se mostrado cada vez mais tirânico em suas decisões. Vamos lembrar também que o seu voto, que foi o voto de Minerva, de certa forma, por ser o presidente da Corte, na relação da segunda instância, foi um voto, eu não sou jurista, eu não sou especialista, mas um voto patético, um voto político e sensacionalista ao extremo. Então, veja que é essa figura, essa personagem do mundo político, né, que vem aí fazendo um esforço incrível para impedir o combate à corrupção no país. Né? A turma da OCDE, o grupo de estudos que está no Brasil, se manifestou nesse sentido, falando que esse ataque ao antigo COAF talvez represente o mais preocupante ataque ao combate de corrupção no país.
E por trás disso tudo, Dias Toffoli, ou seja, talvez a turma bolsonarista devesse reavaliar suas prioridades, porque tem um nome mais importante ainda do que o de Gilmar Mendes, que merecia passar à frente da lista.